Quinta ao Vivo. Você que está chegando agora, está nos acompanhando, estamos aqui na cidade de Indaiatuba, em mais um programa Quinta ao Vivo, hoje entrevistando a nossa irmã, amiga Aline Vendimiati, e ela contou aí um pouquinho no primeiro bloco, né? Nós falamos de que muitos propósitos há no coração do homem, mas quem dirige os passos, o desígnio do Senhor permanecerá, a gente já sabe disso, vive isso nas nossas vidas, graças a Deus, estamos, eu creio que um pouco mais leves para o Espírito, para entender, né, esses versículos, esses desígnios, né, esses direcionamentos que o Senhor tem para a nossa vida. E assim foi com a Aline, contando para nós de como conheceu a igreja, de como perseverou, porque encontrou, na verdade, o verdadeiro suprimento, né? Aquele que a gente, depois que conhece, não consegue mais ficar sem, né? E como ela disse, não faltei mais nenhum culto, nenhum grupo, porque realmente é o que verdadeiramente nos preenche, nos capacita, nos fortalece para as questões do dia a dia, para as situações difíceis que se apresentam. Se não é o Senhor na nossa vida, a gente não tem força, porque a nossa força vem dele, né? E a Aline, no primeiro bloco, comentou, né, que teve um outro momento, né, que foi a chegada em Indaiatuba. Então, Aline, vou deixar tu bem à vontade para contar como é que foi essa chegada em Indaiatuba. Como é que tu chegou aqui? Que planos foram esses do Senhor? Conta para nós. A história é longa, mas amém. Nesses anos, né, que eu conheci o Senhor, assim, Deus começou a trabalhar muito no meu interior, assim, né, aquelas coisas que a gente tem, né, liberar perdão, rejeição, que a gente tem muito dentro da gente. E nessa caminhada de eu não faltar nenhum grupo, nenhum culto, né? Eu sei que Deus trabalhou muito nisso e eu lembro que no dia 7 de março de 2020, que foi antes da pandemia, teve o último encontro presencial em Barueri e eu fui e nesse dia era o aniversário da minha filha. E o meu ex-marido, ele não queria que eu fosse, mas se eu fosse eu não podia levar minha filha. E eu fui com o coração partido, né? Porque eu queria estar junto com ela nesse dia, né? Mas amém. Eu tinha certeza, assim, no meu coração que Deus é quem cuida de todos nós, né? Deus é quem cuida da família, Ele que cuida da minha filha. Então, assim, eu tenho que buscar o Senhor em primeiro lugar. Eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar. Mesmo que isso doa no meu coração. E foi a cruz que eu tive naquele dia, né? Que eu me negue, exatamente. E daí eu me neguei e fui nesse encontro. E a partir dali, eu lembro, assim, que foi um divisor de águas, sabe? Deus começou a me dar muita aprovação para ver se meu coração realmente ia estar inclinado a Ele. E aí, daí a gente teve a pandemia, que aí tudo ficou no online, né? Eu lembro que o pastor me chamava muito para compartilhar e dar os regares, né, dos vídeos. E o meu ex-marido, ele brigava muito comigo, porque tinha um churrasco, ele queria ir no churrasco, e eu queria estar no grupo, eu queria servir o Senhor. Mas eu lembro que a gente tinha muita briga dentro de casa, né, por conta disso. Mas eu vejo hoje que foi tudo permissão do Senhor, para realmente ver se o meu coração estava inclinado a Ele. Então, Ele permitiu muitas coisas acontecerem. E quando foi no finalzinho de 2020, assim, no comecinho de 2021, a gente se separou. E eu vi que foi o Senhor que quis assim, então eu orei a Deus, né, porque a gente tem um amor que é comercial, e eu pedi muito para Deus colocar o amor dele no meu coração, porque se fosse a vontade do Senhor, que seja feita a vontade dele. Eu não queria mais fazer a minha vontade, eu estava cansada de fazer as coisas com a força do meu braço e não dava certo. Então Deus, ele quis assim. E a partir do momento que eu orei e pedi para Deus tirar esse amor comercial do meu coração, Deus ouviu a minha prece, Ele tirou esse amor comercial que eu tinha no meu coração e eu entendi que aquele era o momento de eu trabalhar para o Senhor, sem empecilhos. Então, eu comecei a trabalhar para o Senhor e daí eu conheci o irmão Marcelo, né, daqui de Indaiatuba. E daí a gente começou a compartilhar, né, sobre isso. Eu lembro que ele tinha dado um testemunho que ele passou por uma experiência assim. Então, eu fui compartilhar minha experiência, que era meio parecida com a dele, e a gente foi compartilhando juntos sobre as nossas experiências. E a gente começou a compartilhar livros, ele me ajudou muito espiritualmente, né, que eu tinha algumas coisas dentro de mim, eu comecei a meditar mais nos livros e a gente orava juntos, né, e daí a gente começou a orar sobre casamento, né, porque ele sentiu no coração alguma coisa assim e eu senti também, né,
E eu falei, será, né? Daí a gente começou a orar, tudo, e Deus testificou, né, que a gente ia ficar juntos, né, casar. E daí a gente teve o primeiro encontro, nós nos conhecemos, tudo, e continuamos conversando sobre isso até o dia que Deus realmente deu a bênção, né? Aí daí a gente casou e no mês de outubro do ano passado eu vim para Indaiatuba. E foi onde eu falei para ele, eu nunca me imaginei longe da cidade onde eu nasci, né? E a gente vê que os planos do Senhor realmente são diferentes dos nossos, né? Como diz ali na palavra que a irmã leu, né? Ainda bem, porque eu vejo o quão feliz eu fui por ter passado tudo o que eu passei, pelas tribulações, e o quanto que Deus mudou dentro de mim e ainda muda, né? Todos os dias a gente vê que tem muitas coisas ainda que Deus precisa mudar. Mas, assim, a gente precisa realmente dar glórias a Deus, porque a gente tem o Senhor e a gente pode buscar o Senhor nesses momentos que a gente passa dificuldades. E tem irmãos lá fora que não tem, né? Tem pessoas que não têm o Senhor. Por isso que a gente precisa ser testemunhas de Cristo e levar a palavra que a gente conhece, para que essas pessoas também tenham esse conforto que a gente tem de ter um lugar onde correr e onde buscar, né? Que é o Senhor. Amém? Amém. A história é longa, irmãos. Mas olha só, Aline, assim, disso tudo que tu falou, né? Que momento importante aquele da decisão, hein? Eu lembro desse microrregional, eu estava lá, dia 7 de março, até casualmente foi o dia que o meu netinho foi apresentado, né? E foi o último microrregional presencial. Gente, até hoje não teve ainda o presencial, foi dia 7 de março de 2020. E foi um marco para ti pelo fato do que tu te negou mesmo, né? Porque a gente sabe, né, como é difícil a gente ficar longe de um filho, né? A gente já tive também essas situações de ter que ficar longe de filhos, enfim, e é muito difícil, porque dói muito, a gente quer estar sempre perto, ainda mais num dia importante, que é o dia do aniversário, né? Mas tu escolheu a melhor parte. Que foi, né, estar junto com o Senhor. E uma coisa é certa, o teu filho vai estar sempre bem cuidado, no momento que tu te posicionar e decidir pela melhor parte. Isso eu aprendi um pouquinho na minha caminhada também, né? A gente tem que saber escolher a melhor parte, a gente tem que saber ser Maria. A gente tem que saber ser Maria, né? E realmente tu vê que de lá para cá, como tu disse, né, tu te negou e Deus honrou. Até os teus pedidos, né? Enquanto tu falava, eu me lembrava da palavra que está em Mateus 7:7, né? Que diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á, né? Então, o primeiro momento, reino em primeiro lugar, negar a vida da alma, né? E apresentar a Deus os pedidos. Né? E eu creio que tu passou por todos esses estágios, né, num curto período de tempo. Agora, Deus é maravilhoso realmente, né? Eu até brinquei contigo, ainda bem que a gente não sabe, né, o nosso futuro e a gente não discute mais os planos de Deus, porque com certeza os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Ainda bem, né? Porque se a gente seguisse pelos nossos, né, pelas nossas teimosias antigas, eu lembro, né, eu sabe, quando eu queria alguma coisa antigamente muito teimosa, insistir, né? Hoje não. Se a porta abriu, ok, outra vai fechar, né? Uma porta fechou, outra vai abrir, fica em paz. Se tu ia para a esquerda e tu sentiu que é para a direita, é porque o Senhor mandou, vai, porque o caminho é melhor, né? Então, graças a Deus, assim, realmente a gente está aprendendo com o Senhor que essa leveza faz muito bem para a gente, né? Então, Aline, viu? Estamos sabendo um pouquinho mais da tua história, né? A cidade São João da Boa Vista. Sabemos que lá tem obra, tem todos os irmãos que estão lá naquela região. Acho que a princípio, né, começou com o irmão Marcos Melo, começou a desbravar, hoje ele já está lá em Ouro Fino, e outros irmãos, como o irmão Danilo, né, estão lá na região, e muitos outros estão sendo levantados, e assim a obra de Cristo anda, e uns vão para Indaiatuba, outros vão para São Paulo, né, e assim a gente vai. E realmente, assim, a gente entregando e confiando, né, e sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Mas não fique aí, tem ainda o terceiro bloco e vamos saber mais um pouquinho aí da história da Aline no próximo bloco. Deus abençoe. Quinta ao Vivo.